nosso convidado, o professor Silvio Meira. Antes de passar a palavra a ele, nós, utilizando aqui o nosso protocolo, né, vou fazer a minha audiodescrição, né? Meu nome é Décio Jimenez, eu sou juiz federal em Santos desde 2005. Antes fui procurador do município de São Paulo. Eu estou, nesse momento, em Santos, né, que é uma cidade aqui do litoral de São Paulo. Sou um homem branco, tenho uma barba preta com pontos brancos, né, tentando disfarçar um pouco a minha calvície. Uso óculos de grau elevado e hastes escuras. Estou, nesse momento, trajando um terno azul, uma camisa branca e uma gravata vermelha. Ao fundo da minha tela, vocês veem uma estante com livros que compõem um pequeno escritório em que eu trabalho aqui na minha residência, especialmente nesse período da pandemia, né? O tema do teletrabalho, professor Silvio, ele foi um tema, um dos mais votados numa enquete feita pela Escola de Magistrados, né? Uma preocupação grande aqui dos magistrados com ele. Nós trabalhamos, nesta semana, vários aspectos, né? Nós fomos aqui, vivenciamos uma experiência de teletrabalho anterior à pandemia, né? Mas uma experiência pontual, mais restrita. Com a pandemia, nós fomos empurrados para o teletrabalho de forma compulsória, né? Com todos os problemas e dificuldades daí decorrentes, né? E procuramos, nessa semana, identificar os desafios, as dificuldades e os problemas decorrentes, né? Tivemos uma apreciação bastante importante sobre a avaliação e o impacto do teletrabalho no serviço público como um todo, né? Uma discussão sobre os desafios dos gestores na condução do teletrabalho e ontem, em especial, uma reflexão sobre o teletrabalho dos magistrados, né? Uma dificuldade em especial por conta do papel institucional dos membros de poder, né? Uma responsabilidade para todos nós por conta do desafio. E nós procuramos, nesse último dia, conectar o teletrabalho com as transformações digitais, né? Com a transformação digital que impactou toda a sociedade e o judiciário não foi diferente, né? Nós também enfrentamos os mesmos dilemas, né, que as demais corporações, as demais instituições, nessa transição do físico para o eletrônico, né, do suporte em papel para o suporte digital. Nós temos uma experiência aqui na terceira região muito antiga, né, com o processo eletrônico, que remonta lá ao início da década, ao início do século, né? Os juizados especiais federais, eles foram implantados aqui em 2002, com uma experiência inovadora, um processo 100% digital, desenvolvido pelas nossas equipes, né, do próprio tribunal, né? E, ao mesmo tempo, a introdução de um novo modelo de trabalho cooperativo com uma secretaria atendendo a vários juízes, né? Uma secretaria única. E, posteriormente, nós tivemos uma grande evolução com a implantação das plataformas eletrônicas já impulsionadas por outras instituições, né? O Conselho Nacional de Justiça trouxe o processo judicial eletrônico, que foi implantado aqui na terceira região, começou a ser implantado em 2014, né? E o Sistema Eletrônico de Informações, que é usado também no âmbito do governo federal, foi implantado também, já 100% implantado, né? Então, nós tivemos aí um primeiro desafio de 2014 em diante, que foi trabalhar com essas diversas plataformas ao mesmo tempo, né? Nós chegamos a ter, em algumas unidades, 3 plataformas, né? O sistema dos GEFs, o PJE, o sistema do CNJ e o processo físico, né? E isso, obviamente, com muitas dificuldades. O nosso tribunal fez um esforço imenso, né, de ter um projeto institucional, uma estratégia
de virtualização do acervo, e hoje nós caminhamos para ter nesta plataforma PJE o grosso dos nossos processos, né? Praticamente a nossa perspectiva é de unificar os sistemas, todos os sistemas migrando para a plataforma eletrônica 100% digital. Isso nos permitiu, durante a pandemia, que nós funcionássemos até, né, na nossa avaliação, com resultados maiores até do que esperávamos, né? Mas trouxe inúmeros problemas, né? Problemas de ordem, novos desafios, né? Desafios organizacionais. A nossa legislação é da década de 60, foi construída para o processo físico, e nós hoje temos uma plataforma eletrônica que mudou todos os processos de trabalho, né? E ao mesmo tempo, o desafio de ter essa nossa força de trabalho nesse ambiente digital, né? Nós temos consciência que nós estamos no meio do caminho, né? E essa é uma oportunidade aí da gente estabelecer um diálogo, né, sobre o impacto da transformação digital na nossa instituição, especialmente do ponto de vista do trabalho, né? Então, eu vou passar a palavra ao professor, antes vou apresentá-lo, né, pedir aos colegas que nos assistem, aos magistrados, aos servidores, que coloquem as suas perguntas no chat. Elas serão depois lidas e apresentadas aqui para o nosso palestrante. Professor Silvio Meira, ele é professor extraordinário da CISA School, professor emérito do Centro de Informática da Universidade de Pernambuco, no Recife, é um dos fundadores da Digital Strategy Company e do Porto Digital, onde preside o Conselho de Administração, é um dos membros dos conselhos da Magalu, MRV, Tempest e de comitês de inovação diversos. Trabalha com estratégia, transformação digital, engenharia de software, inovação, novos negócios e educação. É professor titular aposentado, fundou e foi cientista do César, o Centro de Estudos e Sistemas Avançados do Recife, até 2004. Foi fellow e faculty associate do Berkman Clay Center da Harvard University entre 2012 e 2015 e professor associado da Escola de Direito da Fundação Getúlio Vargas do Rio entre 2014 a 2007. Um currículo extremamente rico, né? Uma experiência que todos nós aqui conhecemos. E, professor, o senhor está com a palavra e é um grande prazer e uma grande honra recebê-lo aqui na escola. Muito obrigado, boa tarde, é um grande prazer estar aqui, muito obrigado pelo convite. Eu vim aqui falar sobre pensamentos mais ou menos desencontrados que todos nós estamos tendo, principalmente nesses últimos 10 anos, em função de um processo acelerado de transformação digital. E uma das normas que nós temos estabelecido quando a gente fala de transformação digital, nos últimos 10 anos pelo menos, é que quem tem mais certezas do que dúvidas está errado. E fazendo a minha apresentação aqui, eu sou Silvio Meira, como já foi dito, eu sou uma pessoa careca mesmo, não sou nem calvo, eu sou completamente careca. Eu tenho uma barba completamente branca, eu tenho 66 anos, eu uso óculos desde os 13 anos e eu estou num escritório na minha casa no Recife, que não é em Recife, como todos vocês já devem saber, é no Recife. Onde há alguns artefatos indígenas aqui no foco da minha câmera atrás de mim. Eu não vou perder muito mais tempo dando o nosso contexto, porque eu preparei uns slides para apresentar para esse grupo tão seleto aqui hoje, e eu vou compartilhá-los com vocês exatamente agora. Vocês devem estar vendo aí uma espécie de um cartão de visitas meu. Eu sou silvio.meira.com, é aqui que fica meu blog.
@SRLima é o meu Twitter, esse QR Code aqui leva vocês direto para lá, então eu normalmente publico lá em mini textos, sempre com um link para coisas que eu li, que eu quero ler ou que eu quero reler. O que eu estou estudando é uma espécie de um repositório de leituras e estudos. Como foi dito, eu sou um dos fundadores e cientista-chefe da TDS Company, e na Cesar School eu sou o professor extraordinário responsável por estratégia, inovação e transformação digital. Já que eu sou o professor de inovação, vamos tentar definir inovação e vamos começar fazendo isso por exemplos. Inovação não é tecnologia, para começar. A gente está vendo aqui tecnologia para inovação, mas não a inovação em si. Isso é um lago no fim do século XIX, em Boston, no norte dos Estados Unidos. E aqui a gente tem um guia de um arado cortante que tem pregos nos sapatos para eles não escorregarem no gelo, um cavalo que também na ferradura ele tem grampos para ele não escorregar no gelo, e um condutor do cavalo aqui na frente. E o que eles estão fazendo aqui é fabricando o gelo. Já foi cortado na vertical, como eu acho que vocês conseguem ver as linhas aqui no gelo, e está sendo cortado por triplas, né, de homem, cavalo, homem aqui, para produzir esses blocos de gelo que, acreditem vocês ou não, eram exportados no verão do hemisfério norte no inverno do hemisfério norte para o correspondente verão no hemisfério sul, inclusive para várias cidades brasileiras, e a gente tem nos jornais antigos do século XIX e começo do século XX, aqui no Recife e no resto do Brasil, as notícias da chegada do navio de gelo, que trazia, obviamente, a perspectiva das pessoas tomarem champanhe gelada, de fazerem sorvetes, de terem vários tipos de bebidas e preservarem alimentos por muito mais tempo do que eles eram preservados, sem, obviamente, o frio. O gelo aí como provedor de frio, levando a uma mudança de comportamento das pessoas, de, por exemplo, fazer festas que tinham bebidas geladas. Provavelmente a caipirinha foi inventada exatamente aí. Inovação, por conseguinte, é o processo de evolução no comportamento das pessoas. Essa evolução de comportamento e a disponibilidade de gelo fabricado industrialmente nas cidades no começo do século XX, em fábricas de gelo, levou as pessoas a terem nas suas casas o que em inglês era chamado de icebox, ou caixas de gelo, onde você botava aquelas pedras de gelo, só que aí fabricadas localmente, e criava o que a gente costuma chamar hoje de uma geladeira, mas na cidade aí era uma caixa de gelo. O leite lá embaixo, com outras bebidas, ovos, carne, verduras, frutas e assim por diante. Essa geladeira com o mesmo formato, na hora que a gente miniaturiza o suficiente a fábrica de gelo na forma de um compressor para fabricar gelo na casa de cada um, mantém o formato, as caixinhas de gelo estão aqui nesse canto superior direito, e mudam aí sim dramaticamente o comportamento das pessoas, que passam aí menos vezes a mercearia da época, ou o açougue, ou seja lá onde fosse, e de repente viabilizam um número completamente mágico e diverso de novos tipos de alimentos, e a possibilidade, inclusive, da gente tomar refrigerante, que devia ser uma coisa realmente difícil de se fazer, que era tomar um desses que está na porta dessa geladeira aqui, de 1951, sem refrigerá-lo antes. Essa geladeira de 1951, que a gente está vendo no lado direito do slide, ela foi construída e proposta e vendeu muitas unidades por uma fábrica de tratores, já que fabricava tratores e caminhões, no caso a International Harvester. Por que não fabricar geladeiras? Então esse modelo tem exatamente 70 anos este ano, e se vocês pensarem bem, não tem nenhuma coisa diferente, a não ser um pouco de design, nas geladeiras de hoje, nas casas de todos nós. A geladeira básica está aqui nessa imagem, exatamente como ela era há 70 anos. A geladeira é a tecnologia que mudou o comportamento das pessoas, inclusive o comportamento de compra, de ida à feira ou ao supermercado ou à mercearia, o comportamento de consumo e o comportamento de alimentação.
Tudo isso não é novidade, está na Teoria de Desenvolvimento Econômico de Schumpeter, publicado em 1912, um livro que tem 109 anos esse ano. Tudo isso que eu falei aqui está lá. Se a gente pudesse resumir um livro de quase 800 páginas em um slide, seria mais ou menos isso. Nós vivemos num ambiente socioeconômico de destruição criativa dos fluxos de tudo que acontece ao nosso redor, e essa destruição criativa estabelece novas combinações que criam novos métodos de produção, novos produtos e serviços, novos mercados, novos fornecedores e modificam as cadeias de valor, o que termina por demandar novas formas de organização das empresas, dos processos regulatórios e novas formas de organização do ponto de vista legal e de comportamentos em escala na sociedade como um todo. Dentro desse contexto, a gente pode usar uma definição de Peter Drucker, de 1974, para a inovação, dizendo que inovação é a mudança no comportamento de agentes no mercado como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Drucker tratava tudo como mercado, então mesmo que seja de comportamento em relação a, por exemplo, opções religiosas ou opções políticas, nós estamos falando sempre de inovação como sendo mudança no comportamento de agentes em algum espaço, se a gente não quiser chamar de mercado, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Para dar um exemplo de inovação radical, ou seja, de rupturas nos mercados, essa é uma foto da Quinta Avenida em Nova York, em 1900. Nessa foto tem exatamente um carro. Ele está aqui, onde eu acabei de circular. Todo o resto são carruagens puxadas a cavalo, ou charretes, ou cavalos propriamente ditos. Nesse ano, os Estados Unidos tinham fabricado alguns milhares de carros, a gente não tem o número exato, mas em 1903, que foi o ano de fundação da Ford, foram produzidos nos Estados Unidos 11 mil carros. 11 mil carros foram vendidos, não produzidos, desculpem. Foram vendidos 11 mil carros. Aí a gente muda para uma foto em 1913, 10 anos depois de Henry Ford fundar sua empresa de fabricação de automóveis, e a Quinta Avenida em Nova York tem exatamente um cavalo. Em 1913 foi o ano paradigmático onde Ford criou a linha de montagem, que dividiu o tempo para montar um automóvel por 5. Foi de 12 para 2 horas e meia, e nesse ano, o ano de fundação, mais ou menos, da ideia da linha de montagem, os Estados Unidos produziram 300 vezes mais carros do que quando Ford, em 1903, fundou a sua companhia. Uma mudança absolutamente radical, que basicamente, pelo estabelecimento de um novo método de produção, novos fornecedores e cadeia de valor, que demandou novas formas de organização, não só na produção. Essa é a inovação, é a melhor foto que eu conheço da linha de montagem de Ford em Detroit, na primeira fábrica dele. Essas novas formas de organização fizeram com que o cavalo perdesse o emprego. Mas quando o cavalo perdeu o emprego, todo mundo que está nessa imagem perdeu o emprego. Carroceiros, fabricantes de carruagens, tosqueadores, cocheiros, tratadores, ferradores de roda, ferradores de cavalo, ferreiros, limpadores de rua que cuidavam da limpeza dos dejetos deixados pelos cavalos nas ruas das grandes cidades. Esse processo de destruição criativa de fluxos que a gente acabou de ver por causa do método de produção chamado linha de montagem e de uma nova tecnologia chamada motor à explosão, está acontecendo agora, mas por causa de outros fatores de produção e de outras formas de organização, e isso demanda novas formas de organização da sociedade e das empresas como um todo agora. Se eu pudesse fazer um pequeno resumo do que aconteceu no nosso espaço digital nos últimos anos, está aqui um tweet que eu postei no dia 8 de novembro de 2019, foi o último dia do último Web Summit presencial que aconteceu antes de 2020, porque em 2020 nós não tivemos o Web Summit presencial, lá em Lisboa. Estamos saindo da era das ideias e da ingenuidade digital para um tempo de performance e de resultados digitais, de criação, agregação e captura de valor e em escala. O foco é execução para muita gente,
com responsabilidade e respeito às pessoas, porque o espaço regulatório chegou e estabeleceu novas normas de comportamento dos negócios, inclusive principalmente dos digitais, com a LGPD no Brasil e a GDPR na Europa, por exemplo. Isso é o resultado de 50 anos de evolução digital, ou 50 anos, se a gente quiser, de revoluções digitais. As redes digitais privadas chegaram na década de 70 nos governos e nas grandes empresas, possibilitando trocas de documentos digitais via redes privadas das empresas aéreas, por exemplo. Os primeiros padrões para negócios online chegaram com a internet comercial em 1995. O primeiro e-commerce do mundo é de 1994. Os primeiros ecossistemas digitais dependentes das plataformas que vinham sendo criadas desde o começo da internet, com o lançamento das nuvens computacionais, apareceram na década de 2000. A integração de organizações como ecossistemas digitais, parte do processo de transformação digital, não só das empresas, mas dos mercados, começou nessa década e continua daqui para frente, porque ainda há muita coisa a fazer. E nós estamos entrando numa era de competição de empresas de todos os tipos, em todos os cenários e mercados, de ecossistemas habilitados por plataformas digitais. Nesses 50 anos de revolução digital, tem um ano que, de uma certa forma, foi tão importante quanto o ano da chegada da internet comercial em 1995, e esse ano é 2006. Em 2006, aconteceram duas mágicas. Primeiro, a chegada do que a gente chama nuvens computacionais. Informática, ou seja, computação, comunicação e controle, provida como serviço, como fluxo nas redes globais, consumida por volume e paga como tal. Então, para criar um novo negócio, uma startup, eu não preciso mais criar o que a gente chamava de um data center, um centro de processamento de dados. Eu não preciso comprar computadores, sistemas de armazenamento, roteadores, ter um prédio, ar-condicionado, sistemas alternativos de geração de energia, segurança física e assim por diante. Eu não preciso de capital para comprar isso. Eu transformo o capital em dinheiro de operação. Eu transformo o CAPEX em OPEX. E a segunda coisa que aconteceu no ano de 2006 foi a chegada dos smartphones que, ao invés de informatizarem empresas como data centers ou mesas e balcões onde a gente costumava trabalhar antes dos smartphones, começaram a informatizar pessoas e colocá-las no fluxo de informação da rede o tempo todo. Deixou de fazer sentido a pergunta: quanto tempo você passa na rede com o seu smartphone? Mesmo que você não esteja usando o seu smartphone em rede o tempo todo, o seu smartphone está na rede o tempo todo, desde que ele esteja ligado com a conta de dados. A disponibilidade de ferramentas distribuídas globalmente em sistemas que a gente nem sabe direito onde estão, no caso da nuvem, permitiu que fosse possível compor essas ferramentas, esses pequenos componentes, se a gente quiser, esses Legos, para criar novas aplicações a um custo extremamente baixo e de uma forma muito rápida para servir a muita gente. 50% da população do planeta tem um smartphone e no Brasil 70% dos brasileiros têm um smartphone hoje. Isso colocou a todos nós no mundo de fluxos. Mudando um pouco a definição de Manuel Castells, que vem do livro The Network Society de 1996, a gente pode dizer que estamos todos, pessoas, empresas, instituições, governos, num conjunto de sequências de interações e trocas propositais, repetitivas e programáveis, porque são escritas em software, realizadas por agentes quase sempre independentes em rede. Esses agentes são pessoas, organizações, coisas e software e sistemas de informação situados em posições potencialmente disjuntas, quer no espaço físico ou no espaço digital, sobre as estruturas econômicas, políticas e simbólicas
de um espaço figital, a combinação do espaço físico com digital e social, em tempo quase real, que nem é o tempo do relógio ou das organizações, mas o tempo das pessoas. Para a gente entender melhor que história é essa de espaço figital, talvez fosse bom a gente dizer que novas formas de articulação, novos métodos de produção e novos hábitos de consumo foram criados pela disponibilidade combinada de nuvens computacionais e smartphones. E isso fez com que, mesmo as instituições que parecem muito bem organizadas, feitas de peças de Lego mais ou menos padrão, ou aquelas menores de qualquer tipo, todas ficassem parecendo com um amontoado de peças de todos os tipos e formatos que não foram feitos exatamente para aquela construção, com as pessoas jogadas mais ou menos no meio da confusão. Para viver nesse mundo digital, nessa combinação de espaço físico, digital e social, novas fundações são necessárias. É preciso entender as fundações desse espaço, porque são essas fundações que estão por trás, ao mesmo tempo, da criação desse novo espaço e do conjunto de mudanças provocadas pela existência desse espaço. Uma dessas fundações, talvez a mais fundamental de todas, é o que a gente pode chamar de flexibilidade combinatória. É como se a gente olhasse para uma certa construção de legos ou uma história institucional ou organizacional que foi construída há muito tempo, quer numa empresa, quer num conjunto de empresas, quer no mercado, quer numa sociedade como um todo, e visse essa construção passando primeiro por um processo de desintegração. Quase nenhuma empresa hoje faz mais tudo o que deveria fazer para entregar valor para alguém. Uma segunda lógica de distribuição. Ao mesmo tempo que eu desintegro o meu negócio em peças de Lego independentes, as funcionalidades correspondentes a cada Lego são distribuídas em rede, nem necessariamente no mesmo país. Para criar qualquer coisa, é preciso haver forças, estruturas, padrões e sistemas que reintegram o que eu desintegrei e distribuí, e isso demanda coordenação que normalmente nos leva à plataformização das performances dos negócios. Quando a gente fala em Uber, ou quando a gente fala em Airbnb, ou quando a gente fala na própria nuvem, os três são resultados de processos de desintegração, distribuição, reintegração, coordenação e transformação em plataformas, e isso é muito mais complicado do que a gente só se conectar em rede, porque o conjunto de fundações, linguagens e princípios para fazer isso ainda está sendo estabelecido dinamicamente em quase todos os mercados globais hoje. Falando em princípios, para funcionar nesse mundo com uma performance acima da média e tentar ser sustentável e sobreviver, o primeiro princípio desse mundo digital, onde a flexibilidade combinatória é uma norma dos mercados, é se organizar em termos de processos e não de departamentos ou superintendências. É desburocratizar o negócio ou a instituição como um todo, porque senão os processos vão perder quase todo o seu tempo útil tentando se articular uns com os outros, porque como nós desintegramos o todo e distribuímos as partes em rede, eu tenho que desburocratizar para funcionar. Na hora que eu distribuo em rede, muitos novos pontos de contato começam a surgir nas interfaces com quem precisa de mim para alguma coisa. E aí eu começo a ter um efeito em escala de uma organização que aprende
mas que só terá algum uso para esse aprendizado se ela funcionar verdadeiramente em rede. Se a gente distribuir funcionalidades para as bordas, mas a organização for piramidal ou em silos isolados, ela vai continuar sem conseguir aprender e não será competitiva. Por fim, para verdadeiramente competir nesse espaço que a gente desorganizou, com plataformas digitais em nuvem e com todo mundo informatizado, a gente tem que organizar o nosso negócio, as nossas funcionalidades em times quase independentes que obedecem ao mesmo conjunto de princípios e valores de um negócio qualquer, que são orientados pelo propósito e pelo conjunto de objetivos e metas, e têm seus próprios limites e recursos negociáveis, no entanto, com os times com os quais interagem para realizar os seus processos de criação, de captura, de agregação e de entrega de valor. E como vocês devem ter notado, há uma correspondência clara entre essas lógicas e princípios. Organização em processos é desintegrada. Desburocratização é absolutamente fundamental para a gente distribuir o negócio, ou a distribuição depende de desburocratização. A organização que aprende é a única que consegue se reintegrar, porque se ela não souber o que as partes fazem, o todo jamais funcionará novamente. A organização em rede, ela tem que ser, no máximo, coordenada, ela não pode ser controlada nem comandada. E para criar plataformas, eu dependo essencialmente de times articulados na organização como um todo. Isso já vinha acontecendo. O que foi que Covid-19 fez em tão pouco tempo? Suprimiu, como todos nós sabemos, o espaço físico. E isso levou as pessoas a terem que interagir, fosse por causa de cultura, preciso me entreter, ou preciso participar de alguma coisa cultural, fosse por causa de aprendizado, preciso ir para a escola virtualmente, fosse por causa do trabalho, como na justiça e nas empresas, as pessoas tiveram que estabelecer novos hábitos. E um novo hábito leva um tempo mediano de 66 dias para ser criado, para ser mantido depois que é criado por uma pessoa ou por um conjunto de pessoas, e nós passamos já muito mais do que 66 dias trabalhando de forma remota, deslocada, distribuída, desincronizada. Isso tem impacto nessa curva. Essa curva é a porcentagem do varejo brasileiro, que é o e-commerce. Quanto do varejo brasileiro é e-commerce? Era 0%, obviamente, em 1995, chegou a 6% em 2019 e no ano de 2020 cresceu mais de 80% e foi para ao redor de 11% em um único ano. Vejam, não é que essa curva se tornou exponencial por causa da pandemia. Ela já era. Ela só foi acelerada pela pandemia. Mas ela foi acelerada porque, de repente, todo mundo teve que fazer um exercício global, e inclusive no Brasil, um exercício nacional de comprar alface online, de comprar carne online, de pedir mais comida no restaurante, de ir para a escola online, de trabalhar online. Todo esse online levou a uma mudança significativa e radical de comportamento, que foi um processo de inovação, como Peter Drucker dizia desde o começo. É só a gente trocar comportamento aqui por hábitos, mudança radical nos hábitos dos agentes no mercado inteiro, como fornecedores e consumidores de qualquer coisa. Os consumidores já estavam prontos, os fornecedores eram que não estavam tão prontos assim como a vasta maioria das organizações não estava pronta para o trabalho remoto. Para a gente ter uma ideia do salto envolvido, o presidente da Confederação Nacional dos Diretores Lojistas, Zé César Costa, disse que do ponto de vista do varejo, do hábito de comprar online, ele viu um salto de 20 anos, olhando, obviamente, para a rede que ele representa. 20 anos.
Como é que isso aconteceu e foi visto globalmente? 43% dos executivos consultados numa pesquisa feita no meio de 2020 disseram que nos seus mercados a aceleração foi de 1 a 4 anos. 27% de 5 a 9 anos. E quase um quarto deles, o que é surpreendente, pesquisa global, de 10 anos ou mais, que é onde está a Confederação Nacional dos Diretores Lojistas no Brasil. O que a gente está vendo do ponto de vista de transformação digital? É indústria pesada, como as ciarias, ou mineradoras, começando agora processos de transformação digital em 2021, coisa que era previsto pelos analistas do setor para começar no fim dessa década. Aí, realmente, a gente está vendo uma aceleração de 10 anos. 97% dos executivos viam aceleração nos seus mercados e a média, considerando todo mundo, foi de 6 anos. A gente está no momento em que a gente está conversando aqui, em algum lugar como 2025 ou 2026. Olhando para todas essas mudanças e combinando com a aceleração provocada por Covid-19, qual é uma tendência que é absolutamente irreversível agora? Mercados, empresas, times e pessoas numa transição do físico, não para o digital, mas para o físico, habilitado, aumentado, estendido pelo digital, articulados físico e digital e orquestrados no espaço social em tempo quase real. De novo, não é o tempo das organizações nem do relógio, é o tempo das pessoas. Um espaço que tem uma dimensão física, tem uma dimensão digital, por onde a gente passou a entrar cada vez mais frequentemente, e tem uma dimensão social que articula os comportamentos das empresas, das pessoas, das instituições, de governos, nesse espaço tridimensional. Esse figital é uma grande parte desses novos normais. Em particular, a gente está vendo movimentos ainda mais interessantes. Negócios que eram puramente digitais, como a Amazon, anunciaram há 1 semana e meia que vão criar lojas de rua físicas, como a Mesbla, para ir para esse espaço figital aqui com articulação social. É óbvio que um número significativamente grande de negócios na pandemia foi forçado a criar um comportamento digital e se entender com seus clientes prospectivos no espaço social para ir para esse mesmo ponto aqui. Uma grande parte dos novos normais é a gente aprender como competir no espaço figital. Mas há uma outra tendência que depende dessa, que é quase irreversível. É que uma grande parte do trabalho será híbrido daqui para frente. Como e qual parte, a gente vai ver daqui a pouco. Mas quais são as mudanças, a gente está percebendo há algum tempo, elas só foram aceleradas por Covid. A primeira é que o lugar de trabalho está deixando de ser excessivamente ou principalmente ou totalmente local para um grande número de organizações e está passando a ser cada vez mais distribuído. A segunda tendência é que a performance das pessoas está deixando de ser intrinsecamente analógica e está adquirindo capacidades cada vez mais habilitadas pelo digital, como por inteligência artificial, por exemplo. E a terceira dimensão da mudança é que os contratos estão deixando de ser únicos e as pessoas estão querendo trabalhar para mais de uma organização, eventualmente em mais de um país. Essa foi uma tendência que também foi acelerada por Covid-19 e trabalhar para mais de uma organização em projetos diferentes ao mesmo tempo. Essa mudança de local analógico e único para distribuído digital e múltiplos é o que está levando quase todo o trabalho, como a gente costumava conhecer até agora, como para o universo do trabalho híbrido. Mais distribuído, mais digital, mais múltiplo. Essa é quase certamente uma tendência irreversível. Eu escrevi sobre isso lá no blog, em silvio.meira.com. Se vocês procurarem tendências, vão achar, é o primeiro texto que volta com essa busca. E, por outro lado, vocês podem capturar esse QR Code aqui, que chega no mesmo lugar. O que isso tem a ver com o que a gente veio conversar aqui hoje?
Esse documento feito pelo FEPS-SAMA, que é a Articulação dos Trabalhadores dos Países Nórdicos e a Fundação Europeia de Estudos Progressistas, chamado Uma Agenda Progressiva para Tecnologias Digitais, ou como é que a gente trata tecnologias digitais no futuro da Europa, ele olha para todo mundo, não só para o trabalhador, mas ele identifica a pessoa como consumidor e diz, olha, por causa de tudo isso que está acontecendo no mundo, que de uma certa forma eu tratei de resumir agora, os dados da gente, de smartphone, de rastreamento online, de programas de fidelidade, de redes sociais, de transações financeiras, estão criando uma espécie de um gêmeo digital que corretores de dados, sejam eles agentes que servem só a si próprio, como as grandes organizações digitais, ou servem a terceiros, têm, do nosso ponto de vista, associado ao ponto de vista deles, uma impressão muito boa da realidade ao nosso redor, dos nossos interesses, situações financeiras, hábitos, relações familiares, interesses, o nosso humor, as nossas preferências, nossa saúde, dados de sensores e contextos de todos os tipos, o que faz com que consigam interpretar o nosso comportamento atual e futuro, fazendo um perfil psicográfico de cada um de nós, em tempo quase real, mas aí o tempo quase real do relógio e não o nosso, e possibilitando uma segmentação demográfica que nunca tinha sido possível até agora, porque é uma segmentação demográfica cujo universo de discurso e referência tem uma pessoa. É cada um de nós. Se a gente olha para esse contexto e olha para o que isso pode fazer com o trabalho, junto com tudo que eu estava falando antes, a gente tem operações de digitalização do emprego e das habilidades, de automação das tarefas e competências, de intermediação, que mexe com as relações e condições de trabalho, por exemplo, no caso das plataformas digitais, de gestão da organização em si feita pelo digital, que já era feita há muito tempo, mas agora, mais recentemente, das pessoas e do trabalho e, obviamente, de mecanismos de supervisão e controle. Eles estabelecem outras 3 dimensões para isso, na economia, do ponto de vista da democracia e da vida pessoal, e a gente pode montar muitos relacionamentos aqui para tentar entender qual é o futuro do trabalho. E não só do trabalho remoto, porque o futuro do trabalho remoto é uma pequena parte do futuro do trabalho em si. Por exemplo, emprego está diretamente relacionado à produtividade. Emprego e tarefas estão associados à queda de custo na racionalização econômica e dos modelos de negócio e das empresas. Queda de custos também está relacionada a como é que a empresa se organiza, como é que organiza as suas pessoas e se é que pode deslocalizar e globalizar o seu trabalho, por exemplo. Queda de custos pode estar associada, e normalmente está, a capital e riqueza e mais fragmentações no espaço de trabalho. Os dois podem estar relacionados a todos nós, do ponto de vista pessoal, aprendermos coisas completamente novas para ter mais segurança e confiança no mundo ao nosso redor. Isso vai afetar a nossa crença nas instituições, nossas preferências e, eventualmente, vai causar uma dificuldade em quem nos quiser manipular politicamente. Nossas preferências podem mexer no que são as desigualdades no espaço econômico, que pode afetar as condições de intermediação de trabalho, que, por sua vez, de volta, podem mexer no emprego. E eu só fiz um dos caminhos possíveis nesse combinador que envolve trabalho, economia, democracia e vida pessoal. Se a gente sair direto daí para o trabalho remoto, a porcentagem de pessoas de negócios que podem trabalhar remotamente 2 ou mais dias por semana em alguns países do mundo, em 2017, antes da pandemia, já envolvia 51% das pessoas no Brasil. Porcentagem de pessoas de negócios, não é qualquer
empregado ou trabalhador de qualquer empresa, 2,5 dias ou mais. Isso, obviamente, tem uma grande contribuição das pessoas como vendedores ou representantes ou gente de manutenção e atendimento que tem que se deslocar para o lugar onde vai fazer o seu trabalho, porque faz o seu trabalho no cliente. Se a gente olha para essa situação de 2017, né, onde já tinha um percentual de metade das pessoas que trabalhavam remotamente metade da semana por causa de viagens em algum lugar, o que as empresas estão fazendo do ponto de vista de sua visão de trabalho pós-pandemia? Isso é uma avaliação da McKinsey no mundo inteiro. E o que está acontecendo do ponto de vista das pessoas que trabalham, dos programadores, dos trabalhadores, aliás. Para 40% deles, a empresa ainda não esclareceu absolutamente nada do que vai acontecer depois da pandemia. Para 28%, a empresa disse vagamente como é que vai funcionar depois da pandemia. E só para 32% a empresa esclareceu qual é o rito de trabalho depois da pandemia. Quanto tempo vai se ter no escritório, se vai ter reuniões presenciais ou não, se eu posso morar fora da minha cidade onde eu estou contratado para trabalhar, se eu posso mudar de país e nem dizer nada para ninguém, e assim por diante. Os gatos, obviamente, têm as certezas deles, né? Eles têm as certezas que eles são donos das cadeiras de quem vai trabalhar em casa. Eles não só têm a certeza absoluta, mas eles eventualmente querem fazer alguma coisa em relação a isso. E, outro lado, e por outras horas, eles não querem que as pessoas fiquem trabalhando e deem atenção a eles no que eles estão absolutamente certos do ponto de vista deles. Mas não são os gatos que estão resolvendo essa parada, tá certo? A gente tem um estudo muito grande feito sobre trabalho remoto, que analisou o comportamento de muita gente que trabalhava no escritório e, de repente, passou a trabalhar em casa remotamente. E esse estudo é interessante porque ele compara antes e depois da pandemia, porque já vinha sendo feito antes da pandemia. É um estudo de 17 meses com 10 mil empregados da mesma empresa, ou seja, não tem uma variação entre várias empresas para a gente fazer o mix, mas, por outro lado, tem um rito de medição bem preciso. E esse estudo mostra que na pandemia se trabalhou 30% mais horas, com 18% a mais de horas extras, e a produtividade caiu 20%. Se a gente fizer as contas todinhas aqui, não é? No fim, a produtividade foi menor e saiu mais caro para a empresa. Né? 30% mais horas, com 18% mais de horas extras, com uma queda de produtividade total de 20%. Então, no fim, o que foi que aconteceu? A ilusão de maior eficiência em casa, num número muito grande de pesquisas, eu estou usando essa como exemplo, foi criada por mais horas de trabalho. E a principal causa identificada nesse estudo aqui em particular foi o número excessivo de reuniões no trabalho em casa. Os chefes ou os coordenadores e supervisores querendo se reunir o tempo todo com seus trabalhadores para ver se eles estavam trabalhando. E aí fazendo com que o tempo perdido em reuniões destruísse o tempo onde as pessoas deveriam ou estariam trabalhando. Trabalho remoto, por outro lado, isso é uma pesquisa Ipsos feita em 2019 no Brasil, é o sonho de 49% dos brasileiros. Mas tem um estudo do IBGE mais o IPEA de 2020, feito em plena pandemia, em agosto de 2020, que mostra que menos de 25% das ocupações realizadas no Brasil têm potencial de teletrabalho. Você não consegue trabalhar remotamente no trabalho que você teria que fazer. Isso não é um conflito com aquele número de 51% das pessoas trabalhando 2 dias e meio, das pessoas de negócio trabalhando 2 dias e meio fora do escritório, porque ali nós estamos olhando só para as pessoas de negócio e uma parte daquele trabalho está sendo feito no escritório de outros, não no seu escritório, mas no seu escritório de outros, no escritório de outros. A OECD, por exemplo, fez um estudo e mostra que 1/3 dos portugueses pode trabalhar de casa. Em Lisboa, desculpem, essa taxa é de 42% das pessoas. Se a gente for para a Turquia, só 20% dos turcos podem trabalhar em casa e 30% dos que moram em Istambul. Se a gente for para o topo da tabela, cerca de 47% de quem mora em Luxemburgo, 54% de quem mora em Londres e, obviamente, 43% de quem mora na Inglaterra.
Veja que cada país tem uma diferença entre as suas zonas mais rurais e as suas zonas mais de serviço, se a gente quiser, mais onde está, inclusive, o poder, não só o poder econômico, mas o poder político, aqui no caso de Lisboa, de Washington, de Praga, Budapeste, Madrid, Bratislava, Île-de-France, que é Paris, na realidade, ou onde a gente mais quiser. Então, o percentual de pessoas cujo trabalho pode ser feito não só remotamente, mas de casa, varia país a país. No Brasil é cerca de 25%, o que significa que a gente está muito mais perto da Turquia do que de Portugal e está muito distante dos países do norte da Europa, da Suécia, da Grã-Bretanha ou da Holanda, por exemplo. Essa imagem aqui dá o detalhe. Quanto mais azul escuro, né? Aqui a gente está vendo Paris, aqui a gente está vendo Lisboa, aqui, esse pontinho bem escuro aqui no meio é Londres e assim por diante. Quanto mais amarelo escuro, menos possível é de se trabalhar em casa. Aqui estão as zonas rurais extremas da Turquia, por exemplo. Quem é que vai poder trabalhar remotamente? Não só quem pode, mas quem é que vai poder trabalhar remotamente? Tem um estudo muito interessante feito pela McKinsey, que entra em conflito até com o nosso grupo aqui. Isso aqui é o tempo potencial de trabalho que eu posso... qual é o potencial do tempo de trabalho que eu posso ficar remotamente em certas categorias de trabalho, olhando para os Estados Unidos. Esse estudo, infelizmente, não olha para o mundo inteiro. Trabalho de melhorar meu conhecimento ou aprender, né? Trabalho de updating, como a gente chama em geral, de 82% a 91% do tempo. Por exemplo, assistir aulas ou seminários é tranquilo fazer online. Mas, obviamente, atender ou estar numa aula de procedimentos jurídicos, de procedimentos cirúrgicos, não faz o menor sentido. Se eu vou ter uma aula prática de cirurgia, eu vou ter que estar numa sala de cirurgia, não tem alternativa para mim nesse caso. Se a gente for olhar para as outras categorias, aqui eu vou estar, por exemplo, pensamento criativo, de 43% a 68%. Eu vou poder fazer design de layouts e prints ou qualquer coisa parecida, mas para criar protótipos físicos, onde eu vou ter que interagir com outros membros do meu grupo, eu não vou poder fazer isso remotamente, normalmente. Eu vou poder discutir estratégias de negócio com as pessoas com quem eu trabalho, se eu trabalho com negócios, mas, por outro lado, eu não vou poder prevenir um fogo remotamente nas condições que a gente tem hoje. Se a gente for olhar para os outros cenários que foram criados lá, se comunicar ou estabelecer relações interpessoais. É óbvio que tudo que for call center vai diretamente para o online nos próximos poucos anos, não vai ficar nada. Mas, olhando para os Estados Unidos, não dá para representar clientes em procedimentos legais em corte de justiça ou com juízes nos Estados Unidos. Lá a regra não permite, a nossa regra permite. Então, existe uma interferência grande do espaço regulatório, como todos nós sabemos, no que é ou não é possível fazer do ponto de vista de trabalho remoto em qualquer cenário, em qualquer organização. E eles saíram tratando isso para 800 tipos de trabalho e 9.000 tipos de tarefas analisadas. Obviamente, mover objetos, cuidar de estoques, não há nenhum exemplo onde isso seja possível agora, e controlar máquinas e equipamentos mecânicos também não há exemplos onde isso seja feito agora, e há um conjunto de equipamentos, materiais e máquinas que já pode ser manipulado remotamente, nem que seja só para testar a sua performance ou alguma coisa que não envolva manipular a máquina diretamente, pelo menos na grande maioria das situações. Esse é um escritório no começo da década de 60, e algum de vocês aí deve ter visto isso. Isso é, obviamente, uma fábrica de processamento de informação, né, com digitadoras, no caso. Eu não consegui descobrir nenhum homem na foto, trabalhando na transcrição de texto escrito em papel à mão para codificação digital para poder ser processada por computador. Essa era a computação que a gente tinha até a década de 70, meio da década de 80, no mundo inteiro. Para quem que o escritório faz sentido?
Aqui tem uma avaliação feita recentemente para o New York Times, inclusive. 31% das pessoas querem trabalhar em casa o tempo todo. 45% preferem o escritório em tempo integral. Essa avaliação, essa pesquisa, só considerou os Estados Unidos, mas ela é bem recente, ela é desse mês já. 24% quer dividir o tempo entre o escritório e a casa. Tem uma coisa que a gente está aprendendo nas empresas onde eu estou no conselho como Magalu, é que é o seguinte, para montar times, ou o time trabalha no escritório, todo o time, ou o time trabalha em casa o tempo todo. E se é um time que trabalha misto entre casa e escritório, no dia de ir para o escritório, todo mundo tem que ir. No dia de ficar em casa, todo mundo tem que ficar. Porque o problema básico é se a gente tiver uma parte do time indo para o escritório e outra parte ficando em casa, quando a parte que ficou no escritório sair para almoçar e ficar ao redor de uma mesa, eles tomarão 5 ou 6 decisões, das quais o time que está em casa não vai participar e a tensão do time vai aumentar significativamente. E a gente viu isso acontecendo em várias empresas onde eu estou como parte do conselho de administração. Os trabalhadores, obviamente, estão querendo sair dessa situação onde estamos agora com muito mais poder de decidir como e onde trabalham. É um achado dessa pesquisa. E também sobre como é que eles se conectam com as pessoas, com quem que eu trabalho. Avaliar o sentimento dos funcionários e criar flexibilidade vai ser chave para resolver os nossos problemas de engajamento e de atenção das pessoas e de foco no propósito do trabalho daqui para frente. Por outro lado, tem uma pesquisa publicada, uns dados publicados, não chega a ser uma pesquisa completa, pelo Peter Jackson no Digital Journal, no 26 de agosto, desfazendo alguns mitos dessa história do trabalho híbrido. E ele começa pelo mito do trabalho híbrido em si, que muita gente acha que a gente já entendeu o trabalho híbrido como é. Jackson diz que a realidade é que nós nos adaptamos ao trabalho remoto. Pouco fizemos para resolver a experiência do colaborador no modo remoto. E trabalho híbrido, dependendo da condição e da situação e do contexto pessoal de cada um de nós e das demandas que o negócio vai fazer para o nosso trabalho enquanto não estamos no escritório, não é equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional. Falta muito para a gente resolver isso. Tem uma pesquisa, aliás, sobre isso, da ADPRI, com 19 mil pessoas em 19 países em 2018, que diz que só 16% dos trabalhadores estão engajados no trabalho de fato. Vejam, 2018. O Brasil era 16% em 2015, essa é uma pesquisa feita a cada 3 anos, caiu 2 pontos percentuais para 14% em 2018. O caso da China é dramático. Só 19% estavam engajados em 2015, caiu para 6% em 2018, como efeito daquele método de trabalho que a Suprema Corte Chinesa acabou de proibir, aliás, sexta-feira da semana passada, que é o 996. Trabalhar de 9 às 9 todo dia durante 6 dias por semana. 996. De 9 da manhã às 9 da noite, 6 dias por semana. A Suprema Corte da China acabou de proibir isso. Outros 84% das pessoas estão no trabalho só para pagar boletos. Será que isso seria o caso? Talvez não. As empresas tentam resolver esse problema, mas elas investem em pessoas. O que esse estudo descobriu foi que times, articular as pessoas, engajar as pessoas em times, aumenta em 2,3 vezes o engajamento. A média global nos times engajados é acima de 35%. O jogo muda completamente. É ainda muito baixo, mas não é completamente desengajado como a gente estava vendo. O que eu acho que pode tirar daqui, e aqui eu começo a encerrar a minha conversa, é que o mundo das pessoas não é o mundo onde as pessoas são digitalizadas. É o mundo onde as pessoas são pessoas. Mesmo que elas
sejam enviadas para a nuvem e tenham que trabalhar de forma remota ou queiram trabalhar de forma remota, o nosso problema é evoluir redes de pessoas como se fossem florestas que se articulam para fazer trabalho que tem propósito, que as engaja, onde elas percebem os objetivos e metas como sendo desafios pessoais, ao invés delas irem trabalhar só por causa dos boletos. Mas tem outros problemas no cenário de curto, de médio e de longo prazo. No futuro, quem é que ainda terá algum trabalho? Se a gente olhar para o passado, a gente descobre que o escritório sempre foi um ambiente de tecnologia. Nos grandes escritórios da Europa e dos Estados Unidos, tem uma descoberta das décadas de 30, 40 e 50, que era, já que você não tinha WhatsApp, por exemplo, você mandava mensageiros e mensageiras com patins pelos corredores do escritório para entregar as mensagens mais urgentes. Avise a fulano que tal coisa, o prazo foi diminuído, ou que eu quero tal mais documento, tal documento adicional. Esse era o WhatsApp da época. Escritórios sempre foram lugares de muita tecnologia. E aí tem um recado para todos nós, que a gente está vendo acontecer paulatinamente na justiça, como já foi dito aqui, nos últimos 30, especialmente nos últimos 20 e mais radicalmente nos últimos 5, 6 anos. O grande impacto de inteligência artificial no trabalho e emprego não vai ser causado por um Big Bang de inteligência artificial com inteligência humana, mas por sistemas que são mais ou menos, que cuidam de tarefas repetitivas e podem ser implantados com baixo atrito e custo. Então, o nosso caso não é dessa imagem de cima, mas é dessa imagem de baixo. Tem uma coisa que a gente costuma dizer na área de tecnologia, que é a seguinte: os radiologistas não serão substituídos por inteligências artificiais. Mas os radiologistas que não usam inteligências artificiais serão substituídos pelos que usam. Aqui tem o exemplo de uma inteligência artificial olhando para uma tomografia e dando uma sugestão de diagnóstico de Covid. 87% de chance do paciente ter Covid sem fazer nem o exame, ou mesmo com o exame dele tendo dado negativo, porque há falsos negativos nesse caso. Essa história de quem não usa tecnologia ser substituído por quem usa tecnologia vai acontecer paulatinamente e acontece paulatinamente com todas as profissões e há muito tempo. Vide o exemplo dos automóveis. Quem ficou só cuidando de cavalos e carroças na transição ali entre 1900 e 1920, da tração animal para a força motriz do motor a combustão e do automóvel, ficou sem trabalho. Mas todo mundo que tentou entender como usar o automóvel continuou trabalhando. Para o futuro, a gente não tem muitas respostas. A gente tem muitas perguntas. E essa transformação do futuro, ela não vai vir do que a gente pensa hoje. Ela vai vir do futuro. E vir do futuro é uma viagem. A gente normalmente pensa a nossa vida e a vida das organizações como sendo algo que vem do passado, que quando a gente chega aqui no presente, acontece um certo conjunto de coisas que é consequência desse passado, e a partir daqui tem um número grande de oportunidades que é só a gente escolher e seguir e vai dar tudo certo. Mas isso acontece porque a gente conta a história de forma teleológica do presente para o passado. Quando a gente olha da forma que as coisas acontecem, o que existe na realidade é uma máquina chamada presente que consome possíveis futuros. O tempo todo tem um número muito grande de futuros que está tentando passar por essa máquina e, eventualmente, um deles consegue. Na hora que ele consegue ser consumido pela máquina do presente, seja da sociedade, das organizações ou de cada um de nós, isso que acabou de ser consumido se transforma numa performance. Se for numa instituição, na sociedade, é normatizado, é normalizado e vira história e, consequentemente, passado.
talvez esse futuro tenha nos escolhido. Mas talvez esse futuro aqui fosse mais interessante e nós não conseguimos escolher porque não estávamos prestando atenção nas coisas que estão vindo do futuro. Mesmo que prestássemos, no entanto, não conseguiríamos capturar alguns porque eles passam muito rápido como asteroides e vão de volta para lá e nós não conseguimos capturar porque não temos energia. O que a gente precisa fazer para transformar as organizações e a sociedade são líderes transformadores. Pessoas, grupos, organizações inteiras que estendam o presente para o futuro, que deem saltos para esse futuro de forma prospectiva e façam perguntas sobre possíveis futuros e tratem de trazer um ou poucos deles para o presente para transformá-los nas novas normas que vieram do futuro e não de um passado modificado. Para transformar nossas instituições e a sociedade, transformação não é só velocidade. Transformação é agilidade também em todos os níveis. Nós temos que decidir rápido e agir rápido. Bolt não é Bolt só porque ele corre rápido. É porque ele começa a correr rápido. Isso significa, e isso é verdade para as organizações digitais que estão transformando o mundo hoje, que o lado esquerdo desse slide é tão ou mais importante do que o lado direito. Por exemplo, responder a mudanças no modo soft é muito mais relevante, certas horas, do que seguir o plano, seguir as regras estabelecidas. Mesmo em sociedades, é possível criar caixas de areia regulatórias para permitir experimentos portadores de futuro, como todos nós sabemos. Por fim, e por último, para competir em redes, nós temos que ser redes de inovação. A competição do futuro, que já é do presente em quase todos os cenários, é entre ecossistemas de plataformas, onde os ecossistemas estão articulados entre si em rede e dentro deles também são rede. E as três bases para agir em rede são sair de controle para colaboração, criando plataformas abertas, sair de otimização do que a gente faz mais ou menos, para interagir com os outros que fazem muito bem o que a gente só faz mais ou menos, e sair de valor de cada um para valor para o ecossistema, porque senão a gente não é sustentável. Isso é muito difícil de fazer e não surge do nada e nem é autogerado, porque se fosse, não se sustentaria de uma forma minimamente interessante para a gente como sociedade. Ao mesmo tempo, também não é um sistema de montagem, como se fosse uma fábrica, onde a gente faz novas sociedades ou novas instituições de uma hora para outra. É um processo interativo, iterativo e incremental, onde todos nós temos que trabalhar de forma articulada para construir o futuro no presente. A combinação desses três pontos nos diz que quando a gente fala em transformar, nós estamos falando de transformar culturas. Eu e André Neves escrevemos e está aberto nesse QR Code aqui, na MIT Sloan Management Review Brasil, está em português, consequentemente, um texto chamado A Cultura Não Come a Estratégia, onde a gente diz basicamente que estratégias transformam, sim, a cultura dos negócios, mas elas precisam ser estratégias criadas como tal, interpretadas como tal e executadas como tal. Para terminar, se a gente olhar bem longe, a gente precisa de novas fundações, e eu só falei de uma aqui, que está redesenhando todo o espaço competitivo global. Eu escrevi uma série de textos lá no blog, chamado Fundações para os Futuros Digitais, são 5 deles, e vocês podem chegar neles, nesse QR Code aqui. Muito obrigado pelo convite, pela atenção, e boa noite. Obrigado, professor. Na certeza que só conseguiu provocar e despertar
muito da nossa curiosidade, da nossa dúvida em relação ao futuro. Certeza que nós temos é que nada será como antes e que os desafios não são pequenos, né? Essa transformação digital que já existia e que estava represada, né? E que a pandemia, num certo sentido, ela permitiu que desaflorasse com muita intensidade, ela, no setor público, ela também desperta bastante curiosidade, bastante interesse. Mas o setor público, ele tem uma estrutura, né? Uma estrutura engessada, uma estrutura burocratizada, né? Uma estrutura menos flexível que o setor privado, né? E o judiciário, em especial, ele tem uma estrutura que, como o senhor mesmo apontou, né? As nossas regulações, elas estabelecem limitações, né? Nesse momento, né? Olhando a perspectiva do setor público, né? E olhando a perspectiva do Poder Judiciário, né? Nós temos convicção de que o esforço que foi feito para transformar os processos físicos em digitais, em virtuais, é um caminho, um passo, mas ele não resolve todos os problemas e ele cria muitos outros, né? Especialmente, o senhor colocou um problema bastante importante, problemas organizacionais, né? Imaginar uma estrutura em rede, numa estrutura verticalizada como o judiciário, né? Não é algo simples, né? É algo bastante complexo. Nós até temos alguma reflexão aqui exatamente nessa atividade repetitiva que pode ser feita de modo compartilhado, né? Buscando esse compartilhamento, essa cooperação e essa estrutura em rede, mas não é uma estrutura simples, né? O judiciário tem essa dificuldade, né? E, por outro lado, o senhor apontou um aspecto que para nós, no judiciário, é bastante importante, que é o risco do trabalho remoto generalizado, que é, primeiro, a fragmentação, né? Primeiro, o risco de fragmentação, de perda de identidade e também de precarização, né? Nós temos aí relatos das dificuldades envolvendo a atividades dos nossos servidores, especialmente aqueles servidoras mães que têm filhos em casa e trabalhando num ambiente remoto é muito complexo, né? Agora, imaginávamos que essa articulação entre o trabalho presencial e remoto, e o senhor problematizou isso, né, como uma dificuldade, né? Algo que não é tão simples assim, né? E mostrou o problema das corporações que já utilizaram essa estrutura, que ou o ambiente é digital ou é remoto, ou existe um alinhamento muito grande para que ele seja misto, né? Eu gostaria de que o senhor comentasse um pouco, olhando, né, a experiência do Brasil e do serviço da administração pública brasileira, como é que o senhor vê as alterações que foram feitas e como é que o senhor acha que nós estamos lidando com esse futuro, né? As nossas lideranças estão sabendo lidar com essa estratégia ou nós estamos aquém do desafio? Meu microfone, desculpem, meu microfone foi mutado pelo controle. Sistemas de comando e controle fazem isso, mutam microfones. Vamos começar as considerações pelo seguinte: o Brasil
parece com um tipo de relógio que foi muito famoso na Europa, na época de Marie Antoinette, da França, chamado uma grande complication. Grande complicação é um relógio, normalmente de algibeira, que é capaz de, sendo mecânico, não estamos falando de uma coisa digital, né? Estamos falando da época de Maria Antonieta, é capaz de dizer de marés, de fases da Lua, um relógio cheio de funcionalidades, totalmente mecânico. Obviamente, nós estamos falando de centenas de pequenas engrenagens e molas, não é? E ponteiros, que só funcionam se absolutamente tudo der certo. O Brasil é uma grande complicação dessas, só que ele é enferrujado. Tem N dessas engrenagens que estão enferrujadas. Eu conheço um número significativo de países do mundo. Eu posso dizer, quase sem medo de errar, que entre as primeiras 40 economias mundiais ou 50 economias mundiais, o Brasil é o país mais complicado que existe, de todos. Não é à toa que a gente tem essa enxurrada de processos no judiciário, certo? O judiciário é o ponto final da complicação brasileira. No Brasil, nem o passado é seguro. Resolveu-se uma coisa no passado, de repente o passado volta a nos perseguir, qual fantasma dos negócios, das performances, das pessoas, absolutamente tudo. E o Brasil tem um problema de fundo, que não é nem esse, que é nós estamos há muito tempo sem grandes desafios nacionais. O último grande desafio nacional brasileiro foi o desafio da sustentabilidade alimentar e energética. Isso foi na década de 70. E o Brasil reagiu a esses dois desafios com a combinação de aumento de competências na prospecção de óleo, isso gerou o pré-sal, com o programa de álcool combustível, isso gerou todo o pró-álcool, e com a Embrapa, que resultou num superávit na balança comercial brasileira, o ano passado, de 83 bilhões de dólares. As transações da balança comercial brasileira no setor agro foram pouco mais de 100 bilhões, com um resultado pró-Brasil de 83 bilhões. Se a gente não tivesse essa performance, eu não sei nem exatamente qual seria o cenário do Brasil no momento. Mas a última vez que o Brasil se desafiou a ser do tamanho do Brasil foi há 50 anos. De lá para cá, a gente não fez absolutamente nada. Tá? A gente está como se estivesse correndo atrás de nós próprios, né? Ou como aquele cachorro que corre atrás do automóvel, o automóvel para. Ele fica ali, para de latir, não sabe se morde o pneu, se volta para casa e acaba saindo com o rabo entre as pernas. Nós temos que enfrentar um desafio monumental no Brasil de realizar o potencial do Brasil. O potencial do Brasil só é realizável se nós simplificarmos dramaticamente o país, diminuirmos também dramaticamente a desigualdade. Sem simplificar, a gente não diminui a desigualdade, e sem diminuir a desigualdade, a gente não tem nenhum futuro possível. Eu não sei exatamente qual é o número, e os senhores certamente sabem muito melhor do que eu, mas o último número que eu ouvi falar é de 60% dos presos de uma faixa de idade menor do que 30 anos hoje, então são presos que, por alguma razão, estão associados ao pequeno tráfico de drogas. Como é que a gente chegou nesse ponto? Como é que a gente chegou nesse ponto? A gente chegou nesse ponto porque nós abandonamos uma parcela significativa da população brasileira. Nós abandonamos, literalmente. Você tem grandes cidades brasileiras, com regiões imensas das cidades, onde não existe poder público. Não existe o TRF3 lá. Ele não tem nada que fazer lá. Não é bem-vindo. Os agentes da lei que seriam encarregados pelo TRF3 não podem entrar lá. Quer dizer, como é que a gente aceitou esse estado de coisas? Eu vez por outra, eu reflito sobre isso, né? Pessoalmente, assim, no fim da tarde, por pouco tempo, que é para não ficar deprimido, e me pergunto como é que o Brasil, como é que nós nos deixamos chegar nesse ponto. E se nós não reagirmos a esse estado de desestruturação, minha avó Amara chamaria do desmilinguimento desse Brasil periférico, nós seremos consumidos por ele, porque ele não é estático, ele é dinâmico, ele cria forças, né? Tem uma notícia do começo dessa semana, nos jornais brasileiros, que 50% da receita do tráfico de drogas da Rocinha hoje já não é mais tráfico de drogas. 2,5 milhões de reais por semana, isso é o equivalente a um negócio de mais de 100 milhões de reais por ano, é de concessões. Concessões para quê? Concessão para explorar
pirataria de fibra ótica para acesso à internet. Veja, uma concessão para explorar a pirataria de... Todo mundo sabe quanto é que isso resulta em negócios, é um negócio, é totalmente ilegal e nós só vemos a notícia e, ok, isso a gente não pode fazer nada. Se nós não nos concentrarmos em estabelecer como desafios para o Brasil do futuro a realização desse potencial do Brasil, que depende intrinsecamente da diminuição da complicação Brasil, da diminuição radical da desigualdade e do aumento também radical de educação universal de qualidade e educação universal de qualidade que gere empregabilidade, competências e habilidades para empregabilidade em qualquer tipo de trabalho, nós teremos problemas ainda maiores do que os que temos agora. Uma coisa sobre trabalho, para a gente voltar aqui. Veja, qualquer brasileiro hoje que trabalha com manipulação simbólica, contador, mesmo assessores jurídicos, gente de computação, matemáticos, estatísticos, físicos, teóricos, professores de qualquer coisa, tradutores que falam inglês, está trabalhando no mercado de trabalho internacional, global, virou um trabalhador global. Eu tenho vários ex-alunos e ex-colegas de trabalho que moram aqui no Recife e trabalham na Polônia, na Hungria, nos Estados Unidos, no Canadá, no Uruguai, na Argentina, na Inglaterra, em Portugal, em qualquer lugar do mundo. Não só eles não vão sair daqui, mas a empresa deles não quer que eles saiam daqui. Eles foram contratados para trabalhar aqui. Eu conheço empresas onde, durante a pandemia, 60% do capital humano foi convertido em trabalho remoto e uma parte dele não trabalha no Brasil. Empresas brasileiras. Trabalham na Argentina, no Equador, na Colômbia, na África, na Europa e por aí vai. Então, tem uma coisa que a pandemia fez, que vinha acontecendo devagarzinho por causa de N limites, principalmente das empresas. A pandemia globalizou o mercado de trabalho de conhecimento. E isso ficou fora do alcance de qualquer regulação internacional. Porque eu publiquei esse contrato nas Ilhas Cayman, a pessoa está trabalhando na Polônia para uma empresa que é da Islândia. Quem que vai decidir isso? E qual é o regime de trabalho? Que é a outra discussão. Qual é o regime de trabalho? Das pessoas que eu conheço, e devo dizer aqui, é por solução de problemas. Elas acordam solução de problemas. Não é hora de trabalhadas por dia. Em particular, eu conheço uma pessoa que trabalha 18 horas por dia durante 10 dias para passar os outros 20 dias do mês no surf. Ou seja, ele trabalha na maré baixa e quando a onda chega, ele vai surfar. E ele trabalha, enquanto ele está trabalhando, você não pode conversar com ele. Ele está lá concentrado, trabalhando para entregar o trabalho do mês todinho. Esse é o regime de trabalho que interessa a ele, enquanto é solteiro, não tem filhos, pode fazer isso, é jovem, parará. Será que isso vai interessar a essa mesma pessoa quando ela tiver 40, 50, 60 anos de idade? Não. Mas será que ela devia ter essa opção agora? Sim, porque foi ela que escolheu isso, não foi o empregador. E isso se tornou uma coisa global. As pessoas passaram a ter escolhas. Se eu sou notívago, eu posso, de repente, trabalhar para uma empresa no Bahrein. 11 horas de diferença de fuso horário. Ou no Japão, 12. Não sei se o Bahrein são 11, 10, sei lá, 9. No Japão, que são 12, eu começo a trabalhar 8 horas da noite, acabo de trabalhar 8 horas da manhã e ninguém tem nada a ver com isso. Literalmente nada, porque eu sou notívago. Cada um é um. É um mundo de diversidade. E agora, ainda bem, é um mundo de diversidade e de oportunidades. Mas, para muito poucos, considerando o total. Esse é o maior problema. E esse é o meu problema. Esse é o problema que não me deixa dormir direito quase todo dia. Obrigado, professor. Vou passar a palavra à doutora Renata. Uma pergunta e depois tem algumas perguntas aqui do público. Obrigada, professor. As suas palestras sempre me dão aquela sensação de que elas não são instantâneas, elas têm um efeito permanente, porque eu fico pensando em várias coisas durante muitos dias. Tem uma até que o senhor falou sobre o futuro da educação, que foi uma coisa que mudou muito a minha cabeça a respeito disso. Então, assim, eu fiz várias anotações, tirei foto, fiz várias, assim, porque eu vou pedir para o senhor comentar
duas coisas que o senhor falou em momentos separados, para ver se uma coisa tem relação com a outra. Então, primeiro o senhor falou que as organizações ainda não esclareceram muito bem a visão que elas têm para o trabalho no pós-pandemia, né? Então, que 40% não falou nada, 28% deu uma enrolada, e só 32% falou, olha, vai ser assim assado depois. E aí depois, mais para frente, na sua exposição, o senhor falou do que a gente, eu até visto a carapuça aqui, que a gente romantiza um pouco, não foi essa palavra que o senhor usou, mas, mas que a gente romantiza um pouco o trabalho híbrido. Eu sou uma das que romantiza o trabalho híbrido. Então, eu fiquei me perguntando, será que essas organizações que ainda não falaram nada, ou que ainda estão em dúvida, ou que falaram vagamente, será que é porque elas, talvez elas tenham uma visão mais cética a respeito do trabalho híbrido, ou elas tenham medo elas tenham receio de que o trabalho híbrido seja uma desculpa para o não trabalho, eventualmente, nos dias em que a pessoa não vai estar lá? Teria como fazer um link aí dessas duas informações? Tem, e o ponto, isso está ligado diretamente com aquela pesquisa feita pelo New York Times, do que as pessoas preferem. O que as pessoas preferem fazer, né? 45% prefere o escritório, 31% quer trabalhar em casa, 24% quer dividir o tempo entre o escritório e a casa. E como é que a gente fica? Tem outra pesquisa que mostra, por exemplo, que o problema não é o escritório, é o tempo que a gente gasta para ir e voltar do escritório. Só para a gente ter uma ideia, 50% aproximadamente das pessoas que moram a menos de 1 hora do escritório acham que o trabalho em casa é legal. Mas 85% das pessoas que moram a mais de 2 horas do escritório acham que morar em casa e trabalhar em casa e nunca ir no escritório é legal também. Metade das pessoas que mora a 2 horas do escritório, metade, não entende por que as empresas têm escritório. Mas 70% das pessoas que moram a menos de 1 hora do escritório quer que a empresa tenha um escritório para eles irem lá alguma hora. E aí o que foi que aconteceu com a pandemia? Tudo isso aflorou ao mesmo tempo, as empresas tiveram que mandar todo mundo para casa, ou seja, estabeleceu-se o modo trabalhar em casa, e aí, de repente, grandes empresas como Google, por exemplo, disseram, nós vamos voltar ao escritório 3 dias por semana. Rebelião imediata dos funcionários, dizendo, eu não volto, eu peço demissão. E, de repente, eles descobriram que tinha um número relativamente grande de pessoas que não está disposto a cumprir a regra da empresa. Isso é bem crítico no caso de tecnologia da informação, tá certo? Só para a gente ter um dado aqui comparativo, nos Estados Unidos tem 1.600.000 vagas para trabalhar em tecnologia de informação não preenchidas. No Brasil, esse número é perto de 250 mil. Então, o que acontece? Você tem um mercado que tem uma escassez gigantesca de trabalhadores e o trabalhador pode escolher onde é que ele vai trabalhar. Isso não é necessariamente verdade, é claro, em todos os outros mercados. Mas, em particular, o que as pessoas começaram a duvidar foi de por que eu estou indo para o escritório. As empresas dizem, não, é porque o escritório é o lugar onde a cultura é replicada. Certo, mas como é que eu passei 1 semana no escritório, na semana tal de 2019, e ninguém nunca falou comigo? E me chamam para reuniões completamente sem noção, e abre a minha porta para me interromper, e etc, etc, etc. Tem evidências que a gente tem capturado, a partir de dados e pesquisas, obviamente é tanta coisa que eu não posso mostrar, não pude mostrar todas aqui, e não pude mostrar todas, não pude mostrar nem uma pequena parte, mas que tem muita gente que está dando conta de todo o trabalho que tem que ser feito num dia em 2 a 3 horas. Depois vai passear com um cachorro, vai para o parque, vai para a academia, vai para um curso de cozinha e assim por diante. E algumas dessas pessoas passaram a fazer o seguinte, ter um segundo emprego. Tem um emprego aqui no Brasil, um CLT, carteira assinada, assim por diante, tem outro emprego na Alemanha, que está num fuso horário quase que completamente diferente. E também dedica a esse emprego da Alemanha só 3 horas por dia. Ainda fica com 2 para andar com o cachorro, assim por diante. Quer dizer, essa dinâmica está sendo muito difícil de ser estabelecida, não é? As empresas não estão entendendo o que dizer. Tem sido um vai e vem muito grande
E principalmente agora, depois de muitas empresas grandes como Microsoft, Facebook, Google, grandes bancos globais terem dito vai ser assim e terem tido que voltar atrás, as empresas ficaram meio perdidas. Então, no momento, tem decisões em algumas facetas de algumas empresas que já tomaram como norma, por exemplo, que no caso do trabalho de tecnologia de informação, ele vai ser totalmente distribuído. Quem quiser ir trabalhar no escritório, pode, mas você será contratado num lugar onde não tem escritório nenhum e vai trabalhar num regime, obviamente, de entregas e não de tempos, porque eu não vou ficar vigiando quanto tempo você está trabalhando. Isso não faz o menor sentido. Em trabalho de conhecimento, o que a pessoa está fazendo é resolver problemas e não carregar pedras. Temos algumas questões aqui no chat, muitos elogios. Luiz Antônio Moreira Porto, nosso colega, vários outros colegas aqui também, com elogios. Algumas perguntas sobre o prosseguimento do teletrabalho na Justiça, né? Nós já temos uma regulação que permite e viabiliza que ele prossiga, né? O teletrabalho, mesmo durante a pandemia, gerou um aumento de produtividade, né? Mas isso tem que ser avaliado também em que condições, né? As preocupações aí que o professor colocou em relação à qualidade de vida, saúde, né? Tem que ser levadas em consideração. E tem aqui, professor, uma pergunta duas perguntas que eu gostaria de repassar aqui. O Marcelo Palma pergunta: o que é preciso estar no radar de um líder para criar as condições para o trabalho remoto híbrido na sua equipe, né? E uma outra pergunta do Silvio e da Rosane, perguntam como conciliar transformação digital sem perder a conexão humana, né? Nós aqui na Justiça temos esse desafio de atender ao nosso público, de prestar a nossa atividade, e o digital, ele gera também um processo complexo, porque parte do nosso público é aquele público que não tem acesso digital, né? Os nossos jurisdicionados, muitas vezes, especialmente aqueles que têm menor condição, não têm essa possibilidade de atendimento, e especialmente nos juizados, nós temos um atendimento direto ao cidadão, né? Então, aqui, duas preocupações que são colocadas aqui, que eu repasso ao professor, se puder respondê-las. Claro. Bom, eu, obviamente, para todas as duas, eu vou dar minha percepção, né? Então, a primeira é o seguinte: o que um líder tem que fazer para estar à frente de times híbridos, né? E aí eu vou citar Churchill. Uma vez Churchill estava num pub na Inglaterra e estava discutindo com um certo conjunto de pessoas, razoavelmente grande, e de repente o público começou a ir embora. E ele olhou para a pessoa que estava organizando a reunião e disse: eu lamento muito, mas eu tenho que ir embora, eu tenho que seguir meus liderados. Se eles estão indo embora, eu tenho que ir embora também. E eu vou embora com eles. O líder híbrido, ou o líder de times que vão para o futuro digital, como eu estava descrevendo aqui, ele tem que ser um líder habilitador, ele tem que ser um líder de rede, ele tem que criar uma liderança de propósito, ele tem que saber que ele não vai mandar em ninguém, que o trabalho não é só híbrido do ponto de vista do local, o trabalho é distribuído do ponto de vista das responsabilidades, que a construção é coletiva. Ele tem que descobrir como é que ele vai o tempo todo criar conflitos criativos. Eu não estou falando de disputas, eu estou falando de conflitos criativos, não é conflitos entre pessoas, para a partir daí criar conhecimento coletivo. Tudo isso é extremamente difícil de fazer se a gente seguir os ritos clássicos do trabalho como ele existe, do trabalho que tem chefe, do trabalho que tem ponto, do trabalho que tem coisas desnecessárias para fazer, do trabalho que é repetitivo. 77%
das pessoas hoje querem que tenha mais tecnologia de informação, isso é uma pesquisa global, mais tecnologia de informação e comunicação e mais ferramentas e mais dados para elas fazerem os seus trabalhos. Mas não só, 66% das pessoas querem que a parte repetitiva do seu trabalho seja feita por sistemas de informação, inteligência artificial e robôs. Então já tem 2 em cada 3 trabalhadores do escritório olhando para si próprios e dizendo o seguinte: se eu continuar fazendo o trabalho que eu faço, eu me tornarei redundante nisso aqui. Eu tenho que aprender a fazer alguma coisa que software não vai fazer. Isso eu acho que é óbvio para todos nós. É absolutamente óbvio. Inclusive em tomadas de decisão na justiça. Não é? Sobre a segunda parte da pergunta, veja, a humanidade é essencialmente tecnológica. E ela começa mais ou menos com fogo. Há evidências arqueológicas e de DNA antigo que o domínio do fogo, pelo que veio a ser o Homo sapiens sapiens, fez com que, por exemplo, os Neandertal desaparecessem. Nós nos tornamos competitivos demais no mesmo espaço por causa do domínio de uma tecnologia. O domínio das tecnologias a partir do fogo de fazer aço fizeram com que certos grupos de homens, aí já de Homo sapiens, conseguissem dominar vastas regiões há milhares de anos, 5, 6, 4, 3 mil anos atrás, e o domínio dessas regiões, com a agricultura de baixa produtividade, lhes deu cada vez mais poder para desenvolver outras coisas cada vez mais sofisticadas, como escrita, uma teoria para o seu povo, religiões inteiras, que os tornaram cada vez mais fortes. Escrita é tecnologia. O que nós estamos vivendo agora é a chegada de um conjunto de tecnologias que estende o nosso alcance. Ao virtualizar o comportamento humano, pelo menos em parte, ela faz com que lugares onde a gente não está fisicamente estejam conosco no lugar onde a gente está fisicamente. Eu passei a pandemia e ainda estou isolado na minha casa. Então, eu tenho 3 netas, 3 filhos, tenho pai vivo ainda, sogro, sogra, assim por diante. E eu imagino exatamente o contrário. O que teria sido dessa pandemia em 1990, antes da chegada da internet. Mas mais radicalmente, o que teria sido dessa pandemia para todos nós antes da chegada do smartphone? Uhum. O que teria sido dessa pandemia para todos nós antes da chegada de banda larga? Porque como era que a gente ia falar com as pessoas? Como era que a gente ia continuar convivendo? E aí você imagina para quem está distante. Eu tenho parentes a milhares de quilômetros de distância em outros países. Há muito tempo que a gente se encontra com uma frequência muito grande, nem marca. Simplesmente, tu tá aí agora? Tô. Liga, se vê, discuta um negócio durante 3, 4 minutos, é como se estivesse na sala da minha casa. Claro que a gente quer se abraçar. Seres humanos são gregários e são físicos. A gente quer se abraçar, a gente quer tomar uma cerveja junto, quer tomar um vinho, quer curtir uma partida de futebol junto, quer ir para o parque, para a praça com as crianças e assim por diante. Essa é uma parte da vida que vai continuar existindo. O mundo não é digital. O mundo é figital. Físico com digital e social. Eu não sei por que a gente deveria desqualificar ou desclassificar nenhuma das tecnologias digitais que a gente está usando. Elas são tecnologias como quaisquer outras. Inclusive, como tecnologias, elas não têm princípios, elas não têm valores, nem ética, nem moral. Se você usar para o mal, elas serão uma arma para o mal. Se você usar para o bem, elas serão uma ferramenta para o bem. Com um detalhe. E nisso a justiça vai ter que entrar em breve. Tanto quanto é possível construir ferramentas físicas para o mal, é possível construir ferramentas digitais para o mal. Por exemplo, como os algoritmos de recomendação do Facebook. São algoritmos construídos estruturalmente para um mal. Qual é o mal? Reter a minha atenção pela maior quantidade de tempo possível, custa o que custar, mesmo que isso implique num prejuízo social imenso. Isso tem que ser regulado.
né? Seria a mesma coisa que a gente dissesse, bom, tem uma padaria ali na esquina que instalou um novo sistema que faz um pão melhor, mas vez por outra ela metralha todo mundo que fica passando na frente e ninguém vai fazer nada por causa disso. Isso teria sido cuidado se fosse uma padaria que tem uma metralhadora que atira aleatoriamente na frente e mata os transeuntes. Mas como é Facebook, não foi feito ainda. A gente vai ter que chegar lá. Muito bom, professor. Olha, foi uma grande honra, um grande prazer aqui ouvi-lo. Tenho certeza que poderíamos ficar aqui mais tempo, né? Já temos aí quase 8 horas e ainda nós temos aí mais de 100 participantes aqui na sala, né? Mais colegas aí que estão conectados e outros que não puderam estar aqui, que depois nos assistirão pelos canais aí da escola no YouTube, né? Realmente, o senhor trouxe aí uma série de preocupações e questões que certamente o nosso tribunal se enriquece com as suas reflexões. Eu vou passar a palavra à doutora Terezinha Caserta, diretora da escola, para fazer o encerramento e gostaria de lhe agradecer por essa interlocução conosco, né? Um grande prazer aqui para nós. Muito obrigado, grande prazer. Obrigada, Décio. Eu nem vou ter condições, porque eu estou aqui ainda processando tudo o que o professor falou. Foi fantástico, professor, realmente maravilhoso. Muito obrigada. Os elogios no chat mostram isso e a permanência do público, né? Essa sexta-feira, 8 horas da noite, antevéspera de feriado, e todos assim maravilhados. Realmente foi muito bom e num momento importante para nós que vamos ter que enfrentar essas questões todas e ainda sem saber como fazê-lo, e no serviço público, como o Décio já falou, em que as coisas são um pouco mais complexas, um pouco mais travadas, é preciso haver uma grande transformação na nossa cultura. Muitíssimo obrigada pela sua generosidade. Nós sabemos da sua agenda, como é concorrida, mas se dispôs a estar aqui conosco e nos trouxe muito conhecimento e uma simpatia, uma pessoa agradabilíssima. Foi um prazer enorme tê-lo na nossa escola. Esperamos poder encontrá-lo outras vezes para papear, porque tem muita coisa ainda para ser falada. Professor, muito obrigada mesmo, muito obrigada a todos os que ficaram, os que vão ainda nos ver. Obrigada a Décio, Renata e Lunadelli, que coordenaram esse evento, e foi uma semana riquíssima para todos nós. E me despeço, então, desejando um bom fim de semana para todos e que encontremos os melhores caminhos. Muito obrigada.